Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é a nossa aula de recuperação do primeiro período de Biologia. E o que nós vamos estudar nessa aula de recuperação é o capítulo 1 do livro didático de vocês, lá na página 12, certo? São alguns tópicos que nós vamos ver para fazer uma boa recuperação, ok? O primeiro tópico é de que são feitos os seres vivos. Os seres vivos, eles são formados pelo quê? Né? Eles são formados por átomos que se unem e formam moléculas, que se unem e formam organelas, e assim segue. Vocês vão encontrar isso lá na página 14 do livro de vocês. Eu vou perguntar, qual é a menor parte de qualquer matéria? A menor parte de qualquer matéria é o átomo. E a menor parte de qualquer ser vivo? Aí é diferente. A menor parte viva de qualquer ser vivo é a célula. Olha a diferença. Menor parte que forma tudo, toda a matéria, inclusive o ser vivo, é o átomo. Mas a menor parte viva é a célula, ok? Tudo para funcionar direito, funcionar corretamente, requer uma organização. O mesmo acontece com a vida. A vida, as coisas do planeta têm uma organização básica, de um nível menor a um nível maior. E essa organização básica é a menor parte de tudo, átomo, que se juntam e formam moléculas, moléculas que se juntam e formam células, células que se juntam e formam tecidos, tecidos que juntos formam órgãos, que formam sistemas, que formam organismos, que formam população biológica, que formam comunidade biológica, e a partir daí nós temos a biosfera, que é o planeta. Vocês vão encontrar esse cronogramazinho lá na página 14 do livro de vocês. A organização do menor para o maior, que são os níveis básicos de organização da vida. Lá no livro didático de vocês, na página 16, tem um tópico, que é o tópico 3, que fala transformações da matéria em energia. De que isso se trata? Se trata basicamente de que, quando nós comemos, esse alimento ele é transformado em energia. Energia para as necessidades vitais, para andar, para correr, para falar, para tudo que o nosso corpo precisa, né? Então, essa energia ela é retirada de onde? Dos alimentos. Essa transformação do alimento em energia é feita por um processo metabólico, ou seja, metabolismo, que é o funcionamento. O que é o metabolismo? O metabolismo é qualquer reação de transformação dentro do nosso organismo. Quando eu transformo o alimento em energia, é a funcionalidade do nosso organismo. E esse metabolismo ele é dividido em duas categorias, que é o anabolismo e o catabolismo. Qual é a diferença entre esses dois tipos de metabolismo? Um é de quebra, de degradação de substâncias que entram no nosso corpo e precisam ser quebradas, diminuídas, para que a gente possa absorver. E o outro é de catabolismo, é de formação de moléculas, certo? De formação, de união de substâncias para formar uma molécula maior que o nosso organismo esteja precisando. Na imagem tem um desenho bem legal, onde o Luigi está quebrando, né, aí os tijolos, a gente vai associar ao catabolismo. Onde o Mário está aí construindo um murinho, a gente vai associar ao anabolismo. Então, o catabolismo quebra de moléculas e o anabolismo construção de moléculas. O anabolismo, ele trabalha na construção de moléculas, né? Na construção de substâncias a partir de moléculas, ou seja, o anabolismo ele vai juntar substâncias para formar algo que eu preciso. O catabolismo, ele vai degradar, ou seja, ele vai quebrar algumas substâncias que o meu corpo não consegue absorver ou quebrar energias, quebrar substâncias para liberar energia, ok? Resumindo, catabolismo, quebra, anabolismo, junção, união. Pessoal, existem dois tipos de reprodução, basicamente, que é a sexuada e a assexuada.
qual é a principal diferença? Na reprodução sexuada, existe a necessidade dos dois seres, o feminino e o masculino. Não necessariamente existe necessidade do sexo, mas precisa-se ter a contribuição feminina e a contribuição masculina. Já na reprodução assexuada, não existe a necessidade de ter macho e fêmea. É quando um ser ele consegue se dividir sozinho, ele consegue se reproduzir sozinho, sem a necessidade de outro ser. Essa imagem, né? O que é que ela representa? Reprodução sexuada ou assexuada? E essa imagem? Na reprodução sexuada dos humanos, vamos no exemplo dos humanos, existe um processo chamado de fecundação, que é esse, que é o momento em que o espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, entra na célula reprodutora feminina, que é o ovócito. Então, esse momento é chamado de fecundação. E nesse processo de reprodução sexuada, quando existe a troca de DNA, né, a doação de DNA do macho e da fêmea, existe um processo onde as características dos pais passam para os filhos, né? E essas características só são possíveis chegar até os filhos por um processo chamado hereditariedade. Por esse motivo que nós temos algumas características dos nossos pais, são características hereditárias, quando nossos pais mandam informações através das células reprodutoras e essas informações estão no nosso DNA. Então, isso é um processo de hereditariedade. Essa foi basicamente a nossa aula, né? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderem, volta, assiste de novo ou chama lá a tia no privado que eu vou tentar ajudar da melhor forma. Faz essa recuperação, muda essa nota. E eu vou ficar muito macho se essa nota não sair boa. Então, cuida.